Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Ivan. Eu sou o Pedro. Bem-vindos ao Duetos e, por milagre da natureza, a gente conseguiu fazer a introdução inicial. Hoje eu vou falar de um assunto extremamente emocionante que eu acho que dessa vez a Netflix ela acertou, mas ela acertou em cheio. E provavelmente a câmera vai sair voando em algum momento, porque dessa vez a gente entrou para poder gravar e esquecemos o gato dentro do quarto. Acabei de ver ela passando, tô assim, vai jogar tudo no chão. Por que eu acho que dessa vez a Netflix ela acertou? E eu vou tentar fazer um vídeo menor, mas eu sempre falo que eu vou tentar fazer um vídeo menor e ele tem quase 1 hora. Mas vamos lá. Doida. Lá. Eu perdi a linha de raciocínio, porque a gata tava bebendo água do vaso. Tá, a Netflix conseguiu fazer... Isso. A Netflix acertou em cheio nessa série, que é a série do Freud. Eles lançaram recentemente, é evidente, já deve ter canal que falou, tem o Omelete que passou alguns fatos históricos, a gente inclusive pesquisou para poder fazer o vídeo em alguns lugares, mas é porque a série lança, tem uma galera que ganha muito dinheiro só fazendo isso, então eles conseguem ser um pouco mais rápido que a gente, mas eu preferi fazer dela agora para a gente poder verificar essas informações e passar para vocês o mais rápido possível. Por que eu tô falando que a Netflix ela acertou? Porque foi uma série que começou bem e ela foi bem até o final da temporada. Ela teve tudo que a gente possa considerar interessante em uma série. Então eu dou 10, assim, sem sombra de dúvida. É uma série muito boa. Não é a minha série preferida. Não é a melhor série que eu assisti. Mas eu dou 10, assim, ela tá num top 10 legal. Ela acho que foi, inclusive, o top 10 da Netflix um tempo. Eu vou dar ênfase agora, gente, no canal, pra gente poder fazer séries que façam parte do top 10 da Netflix. Ou então trazer algumas séries antigas e voltar pro top 10. Porque são as séries mais assistidas, são as séries mais interessantes. Então, em vez de, tipo, eu vou assistir aquela série porque o Ivan indicou. Cara, é o top 10 da Netflix. Tipo, todo mundo que tem Netflix está assistindo aquela série. Então eu acho que não é só mais uma indicação do Ivan. E essa série, assim que lançou, ela já caiu no top 10. E ela é muito, muito boa. Na minha humilde opinião. Agora vamos à humilde opinião do Peu e a gente vai discutir algumas coisas, depois eu vou acrescentar fatos históricos. Não, a beleza? minha também foi 10, os personagens ficaram muito bem colocados até. E uma coisa que eu gostei, a série é toda alemã. Pegaram no idioma original e colocaram personagens bem colocados. A trama é aquela trama que te prende, que você fica querendo saber o que vai acontecer no próximo episódio, o que aconteceu, sua cabeça explode de teorias que você poder montar. Peraí, o que tá acontecendo? Enquanto você tenta... acho que são 8 episódios, né? Em 8 episódios, entender pelo menos 10% de como a mente do Freud funcionava naquela época. Beleza. Galera, eu achei muito interessante. Eu confesso que não foi tudo que eu gostei, mesmo dando nota 10, mas ela te prende, você fala, se quer assistir direto, você tem um certo impacto assim, tipo, caramba, eu tenho que dormir agora e amanhã eu tenho que continuar assistindo, porque a série é muito boa, a série é muito bacana. E assim, esse tipo de desenvolvimento eu acho muito bom, porque você tem uma série que te passa um fato histórico, né? O Freud é o pai da psicanálise. Confesso ter errado. Eu achei que antes tinha psicanálise e da psicanálise surgiu a psiquiatria e a psicologia. Mas não, eu estava errado. Já existiam psicólogos, psiquiatras na época do Freud. A psicologia, a psiquiatria, ela já existia. Ele é o pai da psicanálise. Ele criou a ideia da psicanálise. Isso aí a gente... Era uma coisa que eu ia errar feio se falasse no vídeo. Mas é porque eu não entendo muito da diferença, assim, prática, por assim dizer. Pelo que deu pra entender da série, levando em consideração que eu posso estar falando uma besteira muito grande aqui agora,
A psicanálise, ela estuda o subconsciente. O Freud, ele trouxe uma ideia, tanto que no primeiro negócio, nos primeiros episódios, ele falou uma parada que eu quis anotar, mas eu acabei esquecendo. Eu anotei um tanto de coisa e esqueci de anotar isso. Que era a explicação que ele dá sobre o que seria o subconsciente. Ele fala que a gente vive numa espécie de caixa, né, que é como se fosse um prédio com várias portas. E que tudo daquilo dos seus desejos, dos seus pensamentos, aquilo que você sofreu, até aquilo que te causa uma certa histeria, ele está relacionado, né, ele é retratado em cima do seu subconsciente. E ele fala que o seu consciente é a luz em meio à escuridão. É como se ele dividisse assim: o consciente é aquilo que você demonstra, aquilo que você vê, aquilo que você tem acesso de maneira fácil, e o seu subconsciente é o lado obscuro do seu ser, onde você guarda os seus desejos, os seus anseios, as suas lembranças e muitas das vezes os seus traumas. Então ele desenvolve a ideia de que, pelo menos na série, né, você, utilizando da hipnose, você consegue chegar ao subconsciente, né, você abrir a porta do subconsciente e ali você entender e levar a pessoa a vivenciar o seu trauma de uma maneira que você controla. Então você dá força a ela, você fala para ela não ter medo, para ela olhar, que ela está com você, e que nesse princípio você consegue estudar e fazer com que ela passe por um trauma. Na realidade, assim, não no sentido de sofrimento, mas que ela se cure, por assim dizer, ao trauma que ela passou. É como, vamos supor, o Peu, ele tem medo de, sei lá, fala uma coisa ridícula. Palhaço. Você tem medo de palhaço? Não. Ah, tá. Não, se for uma coisa ridícula. Beleza, vamos levar em consideração que ele tem medo de... Vamos pro... O cara que fez o Hannibal, o nome do ator, que eu não lembro dele agora. Ele tem fobia de ovo. O ator? Ele tem fobia de ovo. Tem medo de ovo? Então vamos lá, vamos levar em consideração que o Pedro, sei lá, ele tem medo de ovo. Ele sonha em ter um ovo correndo atrás dele com um machado todos os dias. Ele não pode ver o ovo que ele começa a ficar com medo. Meu Deus, isso é tipo muito ridículo. Mas ok, é uma fobia, então a gente vai fingir que eu não falei que é ridículo. Mas pô, é um ovo! É tipo ver os Tomates Assassinos. Lembra aquele filme antigão? E falar que você tem medo de tomate. Beleza, aí tecnicamente a ideia é, eu uso a hipnose pra chegar ao subconsciente do Pedro, ela fala as tretas todas, ele dorme aquela treta toda, entrei no subconsciente. Ui! Aí lá, eu verifico na mente dele, né, o que fez com que ele tenha medo de ovo, faço ele enfrentar isso, e na ideia, ao enfrentar o seu medo, a superá-lo, você desfaz o trauma. Seria uma coisa mais ou menos assim, levando em consideração, Ivan estudou psicologia? Não. Não vou considerar que 6 meses estudando psicologia seja estudar psicologia. Mas não, o Ivan não estudou psicologia. O Ivan não entende sobre psicologia. Então o que o Ivan está falando é canônico. Para quem não sabe o significado de canônico, é tipo algo real, algo que possa ser levado 100% em consideração? Não mesmo. Com uma ênfase no mesmo. Mas pelo meu entendimento, seria essa a ideia. Mas de onde que você está tirando esse seu entendimento de uma série da Netflix? Então eu não vou levar em consideração isso como real. Tanto que o Freud, ele relata o medo das pessoas como se fossem portas abertas. Sim. Aí ele fala com a pessoa, então, passe por essa porta e a feche. Que é a ideia de você enfrenta seu medo, passa pela porta e tranca. A ideia de porta, gente, aí vem a hipnose, que é uma coisa que eu já estudei há um tempo. Eu faço hipnose, posso fazer uma palestra sobre hipnose? Não. Posso ensinar hipnose para as pessoas? Não. Entendo uma coisa. Assim, você pode até começar a fazer uma palestra sobre hipnose, aí você vai terminar ela na cadeia. Até que não, porque... Sim, você está falando sobre algo que não é da sua profissão. Não, mas é porque o que eu ia falar agora é no seguinte sentido. O que a gente tem acesso sem ser psicólogo é uma coisa relacionada com PNL, que é Programação Neurolinguística, que são falas que você faz, maneiras que você se movimenta, toca na pessoa, para gerar uma determinada ação naquela pessoa. Você cria uma programação em cima daquela pessoa. Claro, evidente que você não vai usar, tipo, nossa, eu posso usar a PNL para conversar 5 minutos com uma pessoa e ela fazer aquilo que eu quero?
Não. A não ser que a pessoa tenha uma cabeça muito fraca. Depende muito da mente da pessoa, porque muitas pessoas são facilmente hipnotizadas, outras não. Mas a ideia da PNL, gente, o estudo de PNL, de programação neurolinguística, é para o desenvolvimento do ser. Por exemplo, você se programa a utilizar determinadas frases, a utilizar determinadas ações para você ter um melhoramento seu. Por exemplo, eu acordo todos os dias e eu falo, esse dia vai ser ótimo, esse dia vai ser ótimo, esse dia vai ser ótimo. Eu já estou acordando trazendo a sensação de um ótimo dia. Isso pode ser considerado PNL. Só que existe a hipnose, que ela é relacionada com a hipnose de palco. É o que os mágicos, eu ia falar mago, mas é mágico. O que os mágicos fazem. A hipnose de palco é aquela coisa do cara no palco fazer a pessoa imitar uma galinha. Ah, agora você é uma galinha. Ah, agora você é uma vaca. Ah, agora você é um pombo. Vai ali e caga naquela pessoa. Não, cara, seria horrível. Basicamente, existe isso. Então a hipnose de palco, você consegue pesquisar na internet sobre ela? Consegue. O que encaixaria na catarse? Não sei. Eu não entendi muito bem o significado de catarse pelo que a série passa. Mas a catarse, pelo que deu pra poder entender, é a união de coisas. Porque ele fala que a mulher, ela tem aquela coisa de dissociação de personalidade. Eu vou explicar essas coisinhas, tá, gente? Eu pesquisei pra poder saber o que é. Não que eu vou falar tudo real. Tipo, ele sabe tudo. Não, não sei. Pelo amor de Deus. Eu sou analista de sistema, não psicólogo. A catarse, que, pelo que dá pra entender, é a coisa dele pegar o psicológico dela, que teve dissociação, e unir uma coisa na outra. Pelo que eu entendi de catarse. Ele não é psicólogo. No máximo, ele chega a ser como é que é? Seria tipo um analista, mais de... Eu sou analista de sistemas, tá, gente? Eu não posso considerar Você só resolve os problemas mentais se for do HD. Eu só resolvo problema mental de computador. Não, mas a ideia é que eu não posso, na minha profissão, eu não posso considerar o subconsciente como um sistema. É um sistema? É, mas não é um sistema que eu posso pôr a mãozinha. O que eu tô falando com vocês é a hipnose de palco, a coisa do... Isso você acha na internet. Eu acho que é o Pyong Lee, ele é hipnólogo, não é? É ele que é hipnólogo. Ele fez o curso de hipnose, ele tem hipnose de palco. Não é uma hipnose usada para fins de tratamento psicológico. Se um cara que é formado, que fez o curso de hipnose de palco, ele com esse curso, ele simplesmente resolveu tratar uma pessoa de maneira psicológica, ele é um criminoso. Beleza? Então o que eu posso ensinar e falar com vocês é sobre que é o hipnose de palco. Isso eu estudei. Não posso utilizar isso com psicologia. Então não leve em consideração de novo, pela milionésima vez, aquilo que eu falar em um sentido de realidade psicológica. São 5 anos estudando psicologia, mas eu acho que 2 anos de formação para você conseguir ser psicanalista ou psiquiatra. Daqui a pouco eu vou falar doutor, porque eu tô com dificuldade de falar psicanalista e psiquiatra. Entenderam? Eu não fiz isso. Pelo amor de Deus. Então, voltando. Mas isso é importante. O pessoal não variar das ideias. Ou chegar e falar assim, o Pedro e o Ivan estão ensinando psicologia na... Eu falei, vou falar doutor. Na internet. Que a gente não tá. Não pode. Então, assim, eu achei muito interessante na série essa fala dele, porque no fim das contas, quando você estuda a hipnose de palco, você estuda um pouco sobre psicologia, você tenta entender um pouco, que é importante a gente saber um pouco sobre tudo, você percebe que, na realidade, o subconsciente ele é caracterizado como a pessoa faz. Por exemplo, eu, Ivan, já passei por um processo na minha psicóloga que ela não era de hipnose, o princípio era o mesmo. E, normalmente, a ideia do que o psicólogo faz, do que alguém faz, ele passa para você uma sensação. Por exemplo, o Freud ele considera como portas, mas você pode ir considerava, né, porque ele já morreu. Você pode levar em consideração, por exemplo, você vai passar por um espelho. Eu, por exemplo, quando eu tô brincando com alguém fazendo a hipnose, que seria hipnose de palco, de zoeira, eu falo espelho. Porque, pra mim, a ideia de você ver o seu reflexo, você atravessar o seu reflexo, você sair do seu consciente para o seu inconsciente, é mais interessante. Pra mim, é mais fácil a pessoa visualizar isso. Pro Freud, era uma porta. Pra uma pessoa, pode ser, sei lá, você abre uma caixa. Não importa. Como você faz a pessoa ir até o subconsciente, não importa. Basicamente, é a sua visão que você vai projetar na pessoa.
Tanto que tem uma coisa interessantíssima na série, que o médico ele fala que as pessoas que ele fez o processo de hipnose, eles tiveram uma ligação sentimental com o médico e que tem que tomar cuidado para que isso não aconteça. O Freud ignora e dá merda. Mas isso na série, não na realidade da vida do Freud. Mas o que isso quer dizer no fim das contas? Você lembra que o professor ele comentando que tipo você tem que tomar cuidado ao fazer a hipnose para você não se tornar o paciente? Sim. Que a ideia é, para você fazer hipnose com a pessoa, você tem que projetar algo seu na pessoa. Aí tem que tomar cuidado nesse projetar alguma coisa sua. E, gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando de magia, de mumble jumble, de nada disso não. A ideia é você estar projetando algo na pessoa, você está programando a pessoa para fazer algo. Então você tem que dar um pouco de você naquilo. A sua calma, o seu relaxamento, o seu desenvolvimento. E ele fala que você tem que tomar cuidado para você não se projetar demais e você se ligar à pessoa. Porque como você vai estar encaminhando ela para um determinado ponto, você tem que tomar cuidado ao encaminhar para você não ir junto. Então, assim, para você não ser afetado pela própria hipnose, para você não gerar sentimentos em você ou ações em você que na realidade você está gerando na pessoa. Entendeu? E é muito interessante porque, por exemplo, tem um tabu entre médico e paciente que o médico ele não pode se envolver com o paciente no sentido físico da coisa. Você não pode namorar com o seu paciente. Você não pode ser casado com o seu paciente. Tanto que, por exemplo, sei lá, eu fiz medicina. Aí eu sou cardiologista. Eu não posso tratar minha mãe. Eu não posso tratar minha esposa. Eu não posso tratar meu filho. Porque eu tenho uma ligação sentimental com ele. Então ele traz isso na série de tome cuidado para você não se ligar sentimentalmente ao seu paciente, porque você entra num tabu da medicina. Entenderam? Beleza? O que você tem a acrescentar antes dos fatos históricos? Ah, não. O médico, quem falou isso com ele foi o Joseph Breuer. Que foi o professor dele que apoiava o uso da hipnose para fins médicos, porque a época era 1868. Então, basicamente, a medicina acreditava que todos os problemas psicológicos eram ligados a um órgão que estava doente. Era mais ou menos assim, você tem um problema de histeria, o cara te joga na água e fica água quente e fria, água quente e fria, água quente e fria, água quente e fria. Aí você morria de pneumonia, mas não sarava da histeria. Aí eles colocavam que, por exemplo, a depressão era um problema no fígado. Histeria era um problema, sei lá, no coração ou nos pulmões. Para eles era sempre algo patológico. Tinha sempre uma coisa ligava a outra. É porque não tinha um estudo necessariamente relacionado com o cérebro no sentido de subconsciente. O subconsciente ele entra na ideia da psicanálise. Então o que acontece? Qualquer problema que você tinha a ver com alguma coisa. Tanto que tem uma cena na série que é muito interessante, que o Freud ele apela com um médico lá, um professor de medicina, e ele chega pro professor e fala com ele uma coisa mais ou menos assim: a menina perdeu o dedo, você está tratando ela com uma coisa de que ela não está melhorando, não está tendo desenvolvimento, e o que ela perdeu? Qual órgão está com problema para você ter tentado tudo e ela está continuando doente? É o dedo que ela perdeu? Ele é irônico com o médico, porque a medicina na época não era tão desenvolvida. A pessoa tá com histeria, se enfia ela numa câmera, bota ela na temperatura pra pôr ela em febre e fica 48 horas achando que vai resolver. A não ser que seja gripe, não vai resolver. Porque gripe, se você aquece seu corpo, você soa muito, né? Tem aquele desenvolvimento. Você melhora. Mas a medicina era meio retardada na época. Mas era ruim? Não. Muitas pessoas eram tratadas, muitas pessoas saravam. Só que eles não tinham esse estudo no seguinte sentido, de que a gente tem hoje, que muito do seu pensamento afeta seu corpo. Tipo, a mente controla o corpo. Que é uma coisa que você tem um veio entre o misticismo e a ciência. Por que eu tô falando isso? É porque o misticismo ele considera a mente controlando o corpo de uma maneira espiritualizada. A ciência é que se você tá triste, se você tá deprimido, se você tá com algum problema mental, no sentido de a sua cabeça não tá boa, você dorme muito, você come menos, então o seu psicológico começa a afetar seu corpo. É nesse sentido que a ciência, levando em consideração, não sou cientista, é o meu entendimento sobre o fato,
acredita como a mente controlar o corpo. Então ele começa a fazer o quê? Eu não vou usar o corpo para melhorar o corpo, eu vou entender na mente o que controla o corpo ou o que está sendo causado para aquilo. Ele começa a tratar a histeria como um problema mental. Tanto que começa a ter termos como dissociação de personalidade. Dissociar uma coisa é como se tivesse uma coisa unida. Aí, diferente da dupla personalidade ou das múltiplas personalidades, que é você tem várias personalidades, como se fossem várias pessoas em uma, mais uma vez com Aí ênfase tem no... a citação para quem viu o filme Fragmentado. Isso. Aí, mais uma vez, eu estou falando do entendimento meu. Não levem isso como certeza médica, beleza? Vou falar bastante isso, vou falar. Algumas pessoas vão ver o vídeo e vão ficar meio irritadas? Vão, mas eu tenho que fazer isso. O vídeo já não vai ser direcionado para o público infantil, mas o público adulto também não pode entender errado e começar a agir em cima daquilo que eu falei, pelo amor de Deus. Mas voltando ao que eu estava comentando, a dissociação de personalidade é como se a sua personalidade ela se dividisse. Ela não é uma outra personalidade, não é igual eles citavam, uma outra alma vivendo dentro de você. É no sentido de você divide a sua personalidade em uma. Aí num processo de catarse, que pelo que eu entendi, você consegue unir novamente, a pessoa tem a sua própria personalidade, volta ao normal. Você entra num conflito, é como se a dissociação de personalidade, pelo que eu entendi, fosse um conflito entre você. Você entra em conflito e você divide a sua personalidade para que tenha um entendimento mais fácil na sua cabeça. Porque aquele ali não é você. É um lado seu que você está tentando entender. Agora, a dupla personalidade ou múltipla personalidade, você não considera aquilo um lado seu. Porque aquilo toma conta de você em um determinado momento. Por exemplo, eu deixo de ser o Ivan e eu vou ser, sei lá, o Astolfo naquele momento, porque aquilo é uma pessoa com postura diferente, fala diferente, maneira de pensar diferente. É como se o meu subconsciente ele se quebrasse em vários subconscientes. E no caso da dissociação de personalidade, é só eu tenho um desvio de personalidade naquele momento. Foi mais ou menos isso que deu para poder entender. Mas levando em consideração que é uma série que está explicando, não é lá muita coisa que dá para entender naquilo ali. Porque na época, igual o professor Maynard, que era o diretor-geral da clínica onde o Freud trabalhava, para ele tudo era patológico, igual eu expliquei antes. Era um determinado órgão, estava doente e afetava o cérebro. Porque eles não tratavam, igual o Ivan explicou, não tratavam o subconsciente. Eles tratavam o cérebro apenas como um órgão, igual o pulmão. Tipo, o pulmão não vai afetar seu cérebro. A não ser que suba ar pra sua cabeça. Com excesso de oxigenação você desmaia. Sim. Que é uma coisa que... E isso, gente, eu posso falar, porque eu tenho treinamento de defesa pessoal, eu trabalho com essas coisinhas. Isso aí eu posso falar real. Tem que tomar muito cuidado, porque existe uma pesquisa científica, e isso a gente utiliza nas artes marciais, que é quando você aumenta o fluxo de respiração. Basicamente, você respira mais rápido e mais constante, você aumenta o fluxo de ar. Quando você aumenta o fluxo de ar nos seus músculos, né, aumenta a oxigenação no músculo e a oxigenação no cérebro, a oxigenação no corpo, por assim dizer, você consegue fortalecer seus músculos e você consegue ficar mais rápido. Então, tecnicamente, em tese, quanto mais ar circula no seu corpo, mais forte o seu corpo é, ou mais longe você consegue ir. Aí a gente tem aquele treinamento marcial, treinamento de atividade física, para você aprender a respirar. Só que existem técnicas de respiração que você não fica parecendo um cachorro respirando, aquela coisa do nado de cachorrinho que você fica fazendo essa respiração assim, que você consegue aumentar o fluxo de ar em menos tempo. Tipo, você faz isso de uma maneira que você aumenta o fluxo. Aí você consegue correr mais rápido, você consegue levantar um peso que você não conseguia antes, mas existe um problema em cima disso, que é o excesso de oxigenação no cérebro. Se você oxigenar muito os seus músculos, você tem uma reação mais rápida, porque junto com o oxigênio vem nutriente, aquela coisa toda. Só que excesso de oxigenação no cérebro, o seu corpo,
entende isso como um problema e ele desliga. Como assim desligar? Eu falo porque eu já fiz um treinamento referente à respiração, que eu fui aumentando o fluxo de respiração no músculo, que é aquela coisa de respirar mais rápido, aumenta a quantidade de ar circulando no corpo, oxigenação na musculatura, mas oxigenação também no cérebro. Eu fiz isso, eu tava assim, não necessariamente nessa velocidade, porque eu não vou explicar a técnica no YouTube. Aí do nada eu fiz assim. Voltei na hora, eu falei assim, eita, quase que eu desmaio. Aí que eu lembrei da preocupação que a gente tem que ter em excesso de oxigenação no cérebro, porque ele vai desligar. E por desligar você vai desmaiar. Pensa assim, é como se seu neurônio chegasse lá na chavinha, no interruptor do seu tá lá, cérebro assim, on, off. Ele chegasse na chavinha e fizesse assim, tá sobrecarga. Aí você, teto preto. Então até é aquela brincadeira idiota que os meninos estavam fazendo, que você puxa o ar e você trava. Aquilo ali você desmaia, não é porque prendeu o seu diafragma. Porque seu cérebro desliga. Porque dá excesso do nada dá um excesso de oxigênio no cérebro. O seu cérebro ele não consegue trabalhar com esse excesso de oxigenação e você dorme. O problema disso é porque, né? Algumas vezes é pra sempre. Algumas vezes você dorme e não agora acorda. vamos aos fatos históricos. Fatos históricos, porque o vídeo tá ficando grande. Fato histórico número 1. O Freud nasceu em 6 de maio de 1856. Ele estudava o uso da cocaína para o tratamento de histeria e mais outras coisas, além de ser um usuário de cocaína. Isso é demonstrado na série praticamente o tempo inteiro. Aí ele fez uma pesquisa sobre os usos da cocaína para tratamento de histeria, mas ela não teve muito sucesso, então foi abandonada. Porque era uma droga, na realidade, que você tinha que... Ela tinha uso medicinal na época, assim como várias drogas eram de uso medicinal. Mas quando foi descoberto a coisa do causar vício, igual o ópio, eles foram cortando o uso. O ópio era usado como anestésico. Só que as pessoas começaram a ficar viciadas. Então o ópio, a cocaína, como ela gerava vício, os médicos foram cortando aquilo. Então, por exemplo, ela é só de uso medicinal. Como o Freud começou a usar muito e ele surtou um pouquinho com aquilo, até o próprio médico que ajudava ele a conseguir a cocaína falou com ele, acabou com essa parada aí. E como o ópio ele é de origem natural, ele é tirado da semente de uma flor chamada papoula, ele era misturado ao álcool. Então ele era a forma mais bruta de um anestésico possível. Então assim, ele amenizava qualquer dor. Você podia levar uma facada que a faca atravessasse do outro lado. Se você tomasse ópio ou injetasse, você não sentia mais nada. Você levantava e saía andando. Mas com o tempo, ele ia perdendo o efeito. Igual a maioria dos remédios. Você vai tomando, de tanto você tomar, ele acaba perdendo o efeito. Aí você procura algo mais forte para resolver aquilo. No caso do ópio, você aumenta o uso. E não tem nada mais forte do que aquela parada. Porque não ia. É a mesma coisa da morfina. Morfina tira qualquer dor do seu corpo. Mas aí, ela volta, assim, toma de novo. Vai indo, até que... Pois é, voltando aqui. Ele não caçava serial killer, tá? Isso aí só foi um uso da Netflix. Tanto que aqueles policiais, eles nem são citados na história do Freud. A Fleur Salomé, ela é inspirada na Lou Andréas Salomé, que foi nascida em 1861. Ela só foi conhecer o Freud quando mais velho. Ela conheceu o Freud em 1911, ele já era mais velho, então aquele affair deles na série não existe. Ela era psicanalista também, então ele é o pai da psicanálise e depois teve o desenvolvimento da psicanálise e ela também era uma psicanalista assim como o Freud. E ela teve um caso com Nietzsche, que o nome dele escreve de um jeito bizarro. Acho que foi por isso que ele ficou meio... ele ficou meio louco, deprimido. Porque ele teve um caso com uma psicanalista. Zoeira, tá, gente? A gente tá exagerando. Apresentações na Universidade de Viena, elas realmente aconteciam, igual na série. Ele era apoiado por Joseph Breuer, que é o Joseph Scur, que era o professor dele, que é demonstrado na série como aquele barbudão. Que tem a barba... Entendi. Ele trabalhou na clínica de Theodor Meinhardt, que é o outro professor que aparece, só que lá não era remunerado, tá? Ele não ganhava dinheiro por isso. O Zapari, que é uma família real, por assim dizer, da Hungria, se eu não me engano,
eles realmente existiram, mas é aquela coisa louca que se coloca na série é só da série da Netflix, tá? Aquele background deles é irreal. O Teatro em Chamas, ele é real. Ele pegou fogo em 8 de dezembro de 1881 e foi construído um prédio de apartamentos onde Freud morava. Então todas as informações sobre o teatro ter pegado fogo, elas são reais. Menos a coisa do músico ter sido controlado lá pela menininha, aquela coisa toda. Pela Sofia Zapata. Isso. Ele casou com Martha Bernays. em 14 de setembro de 1886. Eu não pesquisei sobre aquele nome lá que eles usam na série, aquele... Esqueci o trem agora. Tautos? O Tautos. Eu não pesquisei sobre, porque ele é considerado na série como uma dissociação de personalidade da menina. Então, como é uma dissociação de personalidade, eu não levei isso em consideração. Mas lá pelos livros que o Freud leu, o Tautos era considerado como um pânico, um pesadelo. Ele não era bem assim, ele não tinha uma forma física. Ele era como se fosse um pesadelo. Ele era como se pegasse o seu maior medo e desse poder a ele para influenciar na sua vida. Que era a coisa que ele falava que nós somos o Tautos. Nós temos a habilidade de vir os mortos e escravizar os vivos. Basicamente, na série, eu não falei sobre isso, porque lá foi considerado, igual eu falei, uma dissociação de personalidade. Mas essa parte da série eu não vou comentar, porque é extremamente arriscado. Porque eu não sei quem são as pessoas que veem o vídeo, não tô falando nada contra vocês. Mas o plano de fundo sobre a ideia do Tautos na série, ela é arriscada, ela é perigosa. Aí eu não vou comentar sobre isso, beleza? Se quiserem saber mais, assistam a série. O máximo que eu vou comentar é que ele era como se fosse uma dissociação de personalidade que vira uma outra personalidade da Salomé, da Fleur Salomé, que foi inspirada no Andrés Salomé. Beleza? Então era isso que eu tinha pra poder falar sobre a série. A série é muito boa, vão assistir. Ela não está mais no top 10 da Netflix, porque eles lançaram muita coisa. Ó, curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta aí embaixo. E aí eu falei minha nota? Não. Ah, tá. Não, eu falei no início. Falou? Eu dei 10 para a série, por causa de personagens ficaram bem fiéis aos personagens históricos, os dilemas, o Freud com as certas paranoias dele, que na verdade, bem assim, ele não adquiriu as paranoias porque tipo, eu estudei demais a mente e fiquei louco. Ele fez uma coisa que nenhum dos médicos da época estava fazendo, era viver o que ele estava estudando. Então ele meio que ele adquiriu aquelas paranoias para poder entender como a mente funcionava. Como o subconsciente funcionava na verdade. Era como... Deixa eu ver como eu posso explicar mais fácil. Nunca mais falo que o vídeo vai ser pequeno. Não, é que eu tô tentando achar um... Não, porque eu parei de falar, tinha 30 minutos de vídeo. Era como assim, você ama cozinhar, mas nunca entrou numa cozinha. Então você nunca vai saber como ela funciona. É um termo mais fácil que eu consegui achar. Tranquilo, eu tava esperando você falar o... Até o próximo episódio. Não, mas aí já falou, curte, compartilha. Você sabe que a gente não tá fazendo isso pra gente, estamos fazendo pra vocês. Estamos fazendo, nossa, gramática manda lembranças, tá? E olha que eu estudei letras, então meus professores, meus tutores e todos os autores que eu leio me perdoem, tá? Mas nós estamos, fazendo isso para vocês. Então, tudo de bom para todo mundo. Não deixa de curtir, compartilha, espalha para todo mundo. E até o próximo episódio. Falou e fui!